Olá, está entrando no ar mais um episódio de Versões, o seu podcast de notícias do mundo, de todos os mundos. Na verdade, vai além. Aqui nós analisamos temas importantes da política internacional, da economia, do mundo digital e de tudo que envolve o poder. Eu sou Bernardo Calil e já quero sugerir a você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o Versões no Spotify e no Instagram e acessar o versões.org para conhecer melhor o nosso projeto. Resumo do dia na imprensa internacional todo fim de tarde, resumo da semana às sextas para entender o mundo em transformação acelerada, dicas culturais para ler, ouvir e assistir, e tudo isso no seu WhatsApp, num formato conciso e que cabe na sua rotina. Para ter acesso a esse conteúdo na nossa comunidade, o Versões oferece assinatura mensal ou anual. É assim que a gente se financia. Mas, se é o caso de fazer uma contribuição pontual por Pix, também muito bem-vinda. A nossa chave é o e-mail pix@versões.org. Seja uma parceira e um parceiro do Versões, jornalismo profissional e independente. No episódio de hoje, Podcast Versões tem o prazer de receber Cecília Mello, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP, na verdade, professora do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, né? Para uma conversa sobre indústria cultural, de modo geral, cinema em particular, e esse, né, um potente instrumento de soft power, e o caso da China. Né? Então, seja muito bem-vinda, professora. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer é meu, Bernardo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, professora, quer dizer, é uma felicidade para a gente, né, trazer esse tema aqui no podcast, desanuviando um pouco a pauta, né, depois de semanas, né, de tensões no mundo, né, mas não necessariamente a gente vai deixar de falar sobre poder também, né? Como a gente sabe, o cinema é um dos principais instrumentos de soft power, né? Esse conceito criado pelo Joseph Nye, um teórico estadunidense das relações internacionais, né, falecido recentemente, inclusive, para definir o valor de culturas e ideias na disputa entre estados. Né? Então, eu começaria perguntando sobre escala. Né? Quer dizer, qual é a escala, né, da produção e distribuição do cinema chinês? Né? Qual o tamanho da indústria de cinema na China? E já aproveito para perguntar, né, por que nós ouvimos, né, falar de Bollywood, por exemplo, né, que é a indústria da Índia, Nollywood, que é a indústria da Nigéria, enorme também, mas muito pouco da indústria chinesa, né, professora? Pelo menos no Brasil. Muito obrigada, Bernardo, pela pergunta. A indústria de cinema chinês vem crescendo muito aceleradamente nos últimos anos, nas últimas décadas, e hoje ela é, em termos de bilheteria, a maior do mundo. Para você ter uma ideia da escala de produção, em 2020 a China já produzia de 800 a 1.000 filmes por ano e vem mantendo esse número de cerca de 1.000 filmes por ano na sua produção, perdendo hoje apenas para a Índia. Então a Índia ainda produz mais que a China. A China produz filmes de diferentes gêneros, então comédias, dramas nacionais, épicos históricos, filmes de guerra, filmes de ação, filmes de ficção científica e filmes muito adaptados ao público local. Em termos de bilheteria, o tamanho do mercado, né, do cinema da China, ela ultrapassou o mercado hollywoodiano, estadunidense, isso durante a pandemia do Covid-19, que de algum modo acelerou esse processo de crescimento, ou de crescimento dos números do cinema chinês em relação aos números do Ocidente. Então, isso ia acontecer, mas acabou sendo acelerado, sendo precipitado pela pandemia. Então, em 2020, a China se torna a maior bilheteria do mundo. O valor, mais ou menos em 2023, foi de aproximadamente 8 bilhões de dólares da bilheteria chinesa, do cinema. Isso impulsionado por alguns sucessos nacionais, como Batalha do Lago Changjin ou Lobo Guerreiro 2, foram filmes que arrecadaram muitos milhões de dólares na China, e superando, inclusive, filmes hollywoodianos que estavam em cartaz naquela época. Em números de telas, a China tem 82 mil telas de cinema. Então, ela é, de longe, o país com a maior densidade de telas do mundo e vem alcançando um certo
uma certa penetração internacional, ainda não tão grande, mas alguns filmes buscam justamente promover valores chineses, retratar a força chinesa e com uma esperança, digamos assim, de atingir o público internacional. Isso acontece também por meio de plataformas da internet, então a gente tem Tencent, o Ichi, que entrou agora no Brasil, o Youku, são várias plataformas de streaming que distribuem conteúdo chinês. Agora, por que a gente ainda escuta falar mais de Bollywood ou Nollywood? Eu acho que há algumas razões para isso. Talvez as barreiras linguísticas ainda e culturais sejam importantes, porque os filmes chineses eles tendem, às vezes, a se basear muito fortemente em fórmulas nacionais, ou humor local, ou mensagens políticas, e isso não traduz muito facilmente no exterior. E a gente tem, por exemplo, em Bollywood, temas muitas vezes universais, então amor, família, música, né? Ele tem um apelo mais universal. Mesma coisa com Nollywood, ou seja, a produção de dramas muito acessíveis, muito identificáveis e que também tem um apelo, tanto Bollywood quanto Nollywood, com as diásporas, né? Então, isso tem sido mais bem sucedido do que a indústria chinesa. A indústria chinesa sofre também com certo controle e censura governamentais, então certas narrativas não são produzidas ou não são incentivadas, e nós temos também desafios de distribuição do cinema chinês globalmente, porque Hollywood ainda domina os mercados cinematográficos globais, né? Mantém relacionamentos muito produtivos com muitas distribuidoras globais, e os estúdios chineses não possuem essas redes de distribuição do mesmo modo. Então, isso também acaba sendo um grande desafio. Então, é isso, assim, em resumo, a China é o maior mercado cinematográfico do mundo hoje, em número de telas, em bilheteria, produz muitos filmes, mas ainda tem um certo desafio para penetrar globalmente no mercado cinematográfico. Interessante. Nós tivemos a animação chinesa, né? Neza 2, é assim mesmo que se fala? Neza. Nejá, Ela, Nejá, é. Nejá, lançada esse ano, né? Entre as 5 maiores bilheterias da história do cinema mundial, né? Sim. Mas esse público foi basicamente doméstico, né? E aí eu pergunto, quer dizer, a China tem um plano governamental, né, de ampliação dessa distribuição do seu cinema pelo mundo? Ela tem, a China, sim, uma estratégia coordenada, né? Um planejamento que vem do governo, de financiamento, de investimento corporativo, de um planejamento também diplomático, né? Tudo visando expandir essa distribuição cinematográfica globalmente. Algumas estratégias que eu poderia citar, uma delas é uma rede universal de exibição de filmes chineses. Então, puxando do que eu acabei de falar, da dificuldade de distribuição no mundo, essa ideia foi lançada em 2016 pelo governo chinês, pela administração do cinema da China, e busca justamente criar uma rede de lançamento de filmes chineses em centros da diáspora chinesa, no mesmo dia do lançamento da China. Então, visando principalmente América do Norte, Europa, Sudeste Asiático, Oceania, onde você tem as maiores comunidades chinesas fora da China, comunidades da diáspora, que poderiam, então, impulsionar essa ida ao cinema em outros países que não a China, com esse lançamento no mesmo dia. É uma estratégia muito interessante. Tem alguns distribuidores, como a China Lion, a CMC Pictures, que são distribuidores de cinema chinês, que estão engajadas nessa estratégia. A gente tem também alguns gigantes da mídia chinesa, como o Wanda, Alibaba, Tencent, que vem investindo muito pesadamente no exterior. Mais recentemente, a Wanda comprou cinemas, algumas cadeias de cinema internacionais, como o Odeon UCI, ou a AMC, a Nordic Cinema Group, e busca, a partir dessa compra, acesso internacional aos cinemas. A gente ainda não sabe como que isso vai se refletir, mas pode ser que a longo prazo isso tenha realmente um impacto maior. Outra estratégia que eu citaria aqui, que o governo chinês coloca em jogo, né, para, de algum modo, impulsionar, né,
essa distribuição do cinema chinês pelo mundo, é um suporte jurídico administrativo que eles oferecem. Então, existe uma lei muito importante de 2017 que o governo chinês promulgou, que é uma lei de promoção da indústria cinematográfica, e essa lei formaliza legalmente os esforços para desenvolver um mercado cinematográfico que seja globalmente competitivo, né? Então, isso inclui também uma série de limitações, de regras, mas é interessante que exista essa lei e que vem dessa administração cinematográfica da China e que também busca impulsionar cooperações internacionais a partir de acordos de coprodução. Isso vem acontecendo com o Brasil, nós já assinamos alguns acordos, ainda não temos grandes exemplos para dar de frutos desses acordos, mas isso vem acontecendo com outros países também, com esse desejo de criar facilidades para coprodução internacional. E também isso ocorre, às vezes, entre os países do BRICS, por exemplo, a gente já teve algumas coproduções BRICS, e esforços que o governo central também impulsiona a partir de governos locais dentro da China, em diferentes províncias da China, para que essas províncias também busquem cooperações internacionais. Então, temos muitos desafios, né, ainda, eu acho que nesse sentido, mas algumas coisas que vêm se transformando. Então, tem um plano abrangente, tem marcos legais, tem financiamento estatal, financiamento provincial, tudo isso, mas o NEDIA 2, por exemplo, que foi esse grande lançamento, mostra que isso ainda não é um desafio, porque, de fato, esse lançamento não aconteceu de forma global, o público, a maior parte desse público, né, assim, massivamente foi chinesa, né, então a entrada em mercados tradicionais não asiáticos ainda é um desafio para a indústria chinesa. Interessante. Agora, o Japão e a Coreia do Sul, né, são dois países que têm grandes indústrias do audiovisual, né? Qual é a diferença para a China, né, em termos de estratégia, né? Essa estratégia de internacionalização que a gente tá comentando. Realmente excelente pergunta, porque o Japão e a Coreia eles têm estratégias de internacionalização bastante diferentes da China e também isso advém de seus sistemas políticos, sabe, modos de exportação cultural, tudo isso que foi sendo desenvolvido já há mais tempo do que na China, pelo Japão e pela Coreia, e que se organizam de modo muito diferente. Então, no caso do Japão, eu acho que eles têm o que a gente podia chamar de um soft power, que é orgânico, do modo como o Joseph Nye pensou o soft power mesmo, é algo que vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, nós temos um país que tem exportações muito descentralizadas, lideradas pela indústria e pela iniciativa privada, então tudo isso facilita, de algum modo, essa multiplicação de iniciativas de soft power que não são centralizadas. Então, tem estúdio Ghibli, por exemplo, os estúdios Toei, são estúdios que eles investem muito em soft power. E com isso a gente tem já há muito tempo, né, o Japão como um país que é super bacana para os jovens. Então tem os animes, tem mangás, tem videogame, são exportações culturais globais que vêm a partir de diferentes iniciativas. E eles foram muito inteligentes também, a meu ver, ao investirem muito fortemente em narrativas transmediáticas. Então, não apenas um filme, mas é o filme, é o videogame, é o mangá, né, a história em quadrinhos, a roupa, o caderno, então, né, é um podcast, é tudo que tá. O Japão foi muito pioneiro nas narrativas transmídia, né? São personagens que rendem para além da indústria cinematográfica. E isso fez com que esse sucesso de cima para baixo rendesse muito. Você tem a participação também dos fãs, cada vez mais na internet e tudo mais. Então a gente tem o Japão como um caso assim de muito sucesso no mundo. A Coreia do Sul também vem um pouco posterior ao Japão, mas é um caso de enorme sucesso, algo extraordinário, né, que se comenta muito, a diplomacia cultural na Coreia do Sul, perdão, ela foi liderada pelo Estado mais do que no Japão, então tem essa diferença. É um soft power que não é tão orgânico, é mais estratégico. Então, o Hallyu, desde os anos 90, também conta com um grande investimento do governo.
agências que são financiadas pelo governo, como acho que a Korean Content, não, Creative Content Agency, Korean Film Council, são agências que vêm apoiando produções, festivais internacionais, há uma sinergia público-privado muito grande, então grandes estúdios que colaboram com estatais para distribuição global. Então a gente tem várias questões aí que levam a esse grande sucesso dos produtos culturais coreanos, e o cinema e a televisão estão muito fortemente nisso, né? Então, Parasita, o Squid Game, né? São muitos exemplos das novelas coreanas, dos K-dramas, tudo isso fez muito sucesso. Então, a gente tem esses dois grandes exemplos, e a China ainda enfrentando algumas dificuldades devido aos esforços de soft power, que, a meu ver, ainda são impostos muito de cima para baixo. Se bem que, e que parecem ser, às vezes, mais politicamente motivados do que culturalmente motivados, mas eu acho que isso está mudando. Então, a gente pode falar disso daqui a pouco. Legal. Voltando um pouco para a China, né? Quer dizer, no período Deng Xiaoping, né, na abertura econômica, final da década de 70 ali, né, até a década de 80, início de 90, houve um relaxamento da censura, né, e privatização dos estúdios de cinema, né, que eram todos do Estado chinês, né? Uhum. Isso muda o panorama do cinema chinês, né, que tinha foco muito nessa propaganda política, e abre-se espaço, então, para o campo do entretenimento e outras vertentes, né? E aí a gente tem o caso da Academia de Cinema de Pequim, né? Com essa abertura na década de 70. E aí, vendo um pouco também dos seus conteúdos na internet, aliás, quem tiver oportunidade, vejam os vídeos da professora Cecília Mello, que tem muito conteúdo legal. A senhora fala justamente dessa virada, né? A Academia de Cinema de Pequim, a abertura na década de 70, então forma uma geração de cineastas chineses, né? Chamada de quinta geração, né? E depois nós tivemos outras gerações. Então, conta um pouco para a gente desse processo, né? E como é que está o momento atual dessa formação. É interessante que se fala muito dentro da historiografia do cinema chinês das gerações, né? Isso foi algo que se sedimentou nos anos 80 e 90, e justamente por estudos que vinham da Academia de Cinema de Pequim, que é a maior escola de cinema do mundo, e é a escola mais antiga de cinema na China, né? E que formou essa geração que entrou na academia logo após o fim da Revolução Cultural. Então, durante o período de 10 anos, caracterizado pela Revolução Cultural, as universidades, as escolas ficaram fechadas na China. Então, havia toda uma geração de jovens que ficaram ali represados, que queriam entrar na universidade e não entraram. Então, essa geração que entra no fim dos anos 70 e se forma no início dos anos 80, ela depois ficou conhecida como a quinta geração, nessa tentativa de organizar as gerações de diretores e de filmes e de ciclos, né, de filmes dentro da história do cinema chinês, que começa em 1905, com o primeiro filme que foi realizado dentro da China. E essa quinta geração ela foi muito importante porque ela levou o cinema chinês para fora da China, depois de muito tempo que a China estava fechada. Então, estava fechada, quer dizer, para o eixo ocidental. O cinema chinês circulava dentro do eixo dos países socialistas. Então, na União Soviética, no leste europeu, havia a entrada de filmes chineses, assim como esses filmes desses países iam para a China durante o período maoísta. Mas o que muda mesmo nos anos 80 é que os filmes começaram a sair da China e virem para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos, para o Canadá, para os países da América Latina, e as pessoas começaram a assistir esses filmes. E esses filmes eram já diferentes do cinema mais de propaganda, mais maoísta mesmo, que caracterizou ali o período de 1949 até 1976. E depois da quinta geração, a gente teve a sexta geração nos anos 90, e eu diria que no século XXI, né, que é agora, atualmente, nos últimos 25 anos, as gerações ficaram mais fluidas. Isso vem também muito na esteira da internet, da pulverização da produção.
e também de uma inflexão do cinema chinês mais para a produção mais comercial, mais economicamente viável, mais competitiva, que se quer mais competitiva globalmente, e menos uma produção liderada por grupos de cineastas que têm as suas características em comum e que pretendem falar da China a partir de um ponto de vista mais colado ao real. Isso aconteceu muito fortemente nos anos 90, início dos anos 2000, mas vem perdendo a força em prol de um cinema que é mais comercial, que é mais formulaico e que não tem tanto espaço mais para um cinema independente, um cinema mais que venha, digamos, de uma iniciativa mais espontânea, né? Então, tem uma mudança ocorrendo aí, né? E sem nenhum julgamento de valor, quer dizer, de fato, ela existe, essa mudança. Aham. Agora, professora, como é que funciona a censura hoje, né? Como é que são retratados temas sensíveis, né? Enfim, questões políticas, históricas, minorias étnicas, né? A gente tem a questão dos muçulmanos, né? Dos tibetanos, a questão da diversidade sexual, né? Claro, questões políticas como Taiwan, né? Existe controle prévio, né, e restrições por lei? Quer dizer, como é que funciona a questão da censura na China hoje? Olha, essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta muito boa. Existe, sim, na China, hoje, e sempre, digamos, existiu desde principalmente 49, mas mesmo antes, a censura, né, o controle de conteúdo sempre teve presente de um modo ou de outro, né? Mas o sistema de censura na China hoje, da indústria audiovisual, ele é altamente estruturado, ele é ideologicamente orientado e ele molda profundamente o conteúdo permitido, tanto nacionalmente quanto, né, o conteúdo que sai para fora da China. Então, a gente tem mecanismos de controle. Por exemplo, há uma agência que se chama Agência Nacional de Rádio e Televisão, que supervisiona o conteúdo audiovisual, filme, programa de TV, websérie, animação, streaming. Nenhum programa, nenhum desses produtos pode ser lançado publicamente, seja online, seja no cinema, sem autorização prévia. E essa autorização prévia é de roteiro, então, quando você tem um roteiro, você tem um plano, o que você vai fazer? Ele deve ser submetido a essa aprovação, a versão final deve ser submetida à aprovação, e tudo isso é verificado a partir das diretrizes dessa agência. Então, lealdade política é muito importante. Há alguns conceitos que são mais vagos, né? A própria lealdade política é vaga, né? Energia positiva, valores do socialismo chinês, harmonia social, são certos valores que eles julgam importantes e que vão balizar esse controle de conteúdo. Há instrumentos legais para isso, então essa lei de 2017 que eu havia citado, ela codificou, digamos, a conformidade ideológica que é esperada, né, por parte dessas obras audiovisuais. Isso está codificado em lei, há uma lista de conteúdos proibidos. A gente tem também uma lei de segurança cibernética importante de 2016 que também diz muito claramente que as plataformas devem ser responsáveis por uma autocensura de conteúdo. E, de um modo geral, assim, algumas coisas que não são possíveis que seriam, vamos dizer assim, proibidas, é distorcer a história, prejudicar a unidade nacional, promover conteúdo que eles chamam de sexualmente anormal, glorificar estilos de vida de criminosos, são alguns dos, digamos, tópicos sensíveis que devem ser evitados. Obviamente, Tiananmen, por exemplo, né, 1989, a Revolução Cultural mesmo é complexa, as grandes fomes que ocorreram na era do Mao Zedong, tudo isso é para ser evitado, ou é higienizado ou é omitido totalmente. Há raras exceções em que isso é permitido. A questão das minorias étnicas, como você perguntou, também podem ser retratadas, mas
muito mais em papéis folclóricos, exóticos, ou como leais ao Estado, sem nenhuma sombra de alguma tentativa de desunião nacional, né? Temas LGBT, QIA+, são, de um modo geral, também censurados por conta desse comportamento que é considerado anormal, ou por haver uma violação das normas morais. Então, eles são, com frequência, personagens LGBT removidos de roteiros e podem ser convertidos, às vezes, em amigos platônicos. Então, você tem outros modos de trazer esse tipo de personagem sem que seja de um modo muito evidente, né? Filmes estrangeiros que tratam disso, às vezes, não passam também na China, como Me Chame Pelo Seu Nome foi retirado de festival. Então, tem muitas questões. Outras questões muito sensíveis, Taiwan e Hong Kong, são considerados partes inseparáveis da China, e não é tolerado nenhum tipo de conteúdo que sugira algo contrário disso. Filmes e atores que sugerem ou expressam qualquer tipo de ideia, né, de separação entre Hong Kong, Taiwan e a China, são banidos. E até atores, às vezes, que podem se mostrar mais, de algum modo, ligados a movimentos de independência desses lugares, são também, vamos dizer assim, são banidos, né? Um exemplo recente aconteceu com o filme Top Gun 2, esse filme do Maverick, né, com o Tom Cruise. Ele tinha uma jaqueta na versão internacional que tinha uma bandeira de Taiwan atrás da jaqueta, né? E aquilo ali foi apagado, ou foi mudado, transformado para que pudesse ser lançado na China. Então, temos isso, temos também um controle da distribuição, né? Então, a questão de filmes estrangeiros, apenas 34 filmes estrangeiros podem ser lançados na China por ano. Então, um sistema de cotas, né? E os filmes estrangeiros devem se adaptar, né? Então, se for necessário modificar alguma coisa, ou cortar alguma coisa, às vezes são totalmente proibidos, né? Então, é um pouco isso, realmente é muito mais controlado, talvez, do que aqui, ou com certeza, do que aqui no Brasil. Sem dúvida. Professora Cecília Mello, uma pausa bem rápida para o nosso merchan. Aqui, nós temos aqui na nossa tela o Assine o Versões, aqui embaixo, e receba no seu WhatsApp todos os nossos conteúdos. www.versões.org, você pode conhecer tudo que a gente faz e assinar também. E aqui também, ainda na nossa tela, apoie o Versões, jornalismo profissional e independente. Temos o Pix aqui, pix@versões.org, em que você ajuda esse projeto a se financiar, porque é assim que a gente se financia, a partir do nosso público. Professora, voltando ao nosso assunto, a ideia do inimigo externo, né, ela foi e é muito comum historicamente, né, no cinema ocidental, né? Quer dizer, a gente pode citar aí várias obras, né, dos Estados Unidos, por exemplo, relacionadas aos russos, né, aos muçulmanos, né, questão da Guerra Fria, questão da guerra ao terror, né? No cinema chinês existe algo similar. A gente sabe que a China está cada vez mais imbricada, né, nessa disputa hegemônica, talvez a gente pode chamar assim, né? Existe alguma coisa parecida no cinema chinês atualmente? Olha, eu acho que sim, quer dizer, com certeza sim, às vezes de maneira mais ou menos evidente do que no cinema estadunidense, mas essa ideia de um inimigo externo, ela está lá, ela é parte, né, desse cinema que tem um conteúdo ideológico, né? Então, por exemplo, eu poderia citar inimigos mais tradicionais, assim, e que até hoje aparecem, seriam os soldados japoneses, né? Então, filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa são muito frequentes, não só filmes como novelas, é um conteúdo que está sempre presente nas telas chinesas. Então, os soldados japoneses são o inimigo número 1, digamos, os invasores estrangeiros, é um inimigo histórico.
ou colonialistas ocidentais, imperialistas, estrangeiros, e que, de algum modo, substituem o que anteriormente no cinema maoísta era o capitalista, né? O capitalista, o japonês eram os grandes inimigos, né, no cinema maoísta. E hoje temos ainda os soldados japoneses, mas também colonialistas ou imperialistas estrangeiros, né? Isso está em filmes como Os 800 e A Batalha no Lago Tianjin. Depois a gente tem também, às vezes, espiões, agentes duplos que trabalham com poderes ocidentais, isso aparece por vezes. Temos também, às vezes, forças ocidentais secretas, não dá para saber muito bem do que se trata, então não é tão evidente, mas está lá, tem alguma coisa que vem do Ocidente que ameaça, de alguma forma, a China. Isso está, por exemplo, em Lobo Guerreiro 2, né? E de outro, por fim, talvez eu pudesse citar a ideia de degeneração social, corrupção cultural, degeneração social, e que indica assim, uma fraqueza moral ligada ao liberalismo, à influência ocidental, e que isso ameaça os valores chineses mais tradicionais, muito ligados ao confucionismo, né? Então, isso acontece também, às vezes, em filmes. Tem um filme que se chama American Dreams in China, de 2013, onde dá para perceber isso. O próprio Meu Povo, Meu País, que é um filme de propaganda sobre o partido, tal, isso, há segmentos desse filme que também demonstram isso. Então, realmente a gente tem esses inimigos, e por trás, né, dessas figuras tem raízes históricas, né, muitas vezes. Então, a humilhação que a China passou no século XIX é conhecido como o século da humilhação, né, e é algo muito... Está tocando uma musiquinha? É aqui, é aqui. É aí? Ah, então tá bom. É algo que é bastante forte para a mentalidade nacional chinesa. Então, esse século XIX, o século da humilhação, as guerras do ópio, a guerra anti-japonesa, incursões coloniais dentro da China, tudo isso calou muito fundo dentro da consciência nacional chinesa, e então o cinema participa desse desejo de assertividade global hoje e de apagamento, não apagamento, a palavra não é essa, de não apagamento, né, na verdade, de uma espécie de desejo de lembrar daquilo e mostrar que hoje a China está de novo crescendo, né? Então, não mais submetida à exploração, à exploração de outros países. A China nunca é agressora, né, nesses filmes, ela, isso não acontece. Então, os inimigos externos são uma forma de algum modo, referenciar a história, e episódios terríveis da história que aconteceram com a China mesmo, né? E, ao mesmo tempo, é uma estratégia política, né, que é sancionada pelo Estado. Interessante. Agora, aqui no Brasil a gente tem a penetração muito grande, né, dos famosos doramas, né? Os doramas japoneses, coreanos, até taiwaneses, né, são famosos, especialmente entre os mais jovens, né? É um nicho valorizado na China, seria um modo popular aí de penetração no mercado e no imaginário dos brasileiros? Essa pergunta é uma pergunta difícil, eu acho que sim, acho que há espaço para os doramas chineses, né, aparecerem com mais força no estrangeiro. Por muito tempo, os chineses, o público chinês consumiu e consome até hoje os dramas, os doramas japoneses, coreanos, taiwaneses, são muito populares, até tailandeses, né, muito populares na China, e eles vêm, digamos, correndo atrás. Então, cada vez produzindo mais novelas, mais dramas, e muito conteúdo para internet, para streaming. Então, tem um conteúdo muito forte, tem uma linha de doramas chineses que é muito, que ainda não penetrou tanto, eu acho, no Ocidente. Não sei se
têm um apelo tão forte, que são históricos. Então, são narrativas na dinastia Tang, na dinastia Song, na dinastia Ming. Então, narrativas que remetem a um passado da China e que às vezes tem fantasia, às vezes não tem fantasia, né? Tem elementos mais fantasiosos ou não, mas que são cada vez mais populares na China, mas que talvez não viajem tão bem quanto os dramas mais contemporâneos. Mas já existem novelas chinesas que têm penetrado no Ocidente, no Netflix, a gente tem alguns exemplos, mas não compara, claro, né, com as outras produções. Então, assim, especulando, eu acho que há espaço aí para um crescimento das novelas chinesas, e muitas delas ultimamente vêm atreladas também a um desejo de falar sobre a China moderna, a China que está, né, se modernizando. Então, por exemplo, há um drama que se chama... agora me escapou o nome, mas está no Netflix, e é a história de uma executiva de uma firma de carros elétricos, e ela tem toda a história dela, tal, ela vai, né, no final cresce dentro da empresa, mas sofre um monte de preconceitos por ser mulher e tudo mais, mas o pano de fundo são os carros elétricos, né? Então tem uma relação com o que a China quer mostrar para o mundo. Legal. Professora, a gente A está Rational chegando... Life, desculpa, a Rational Life, uma vida racional. Rational Life. É. Nós estamos chegando na reta final aqui do nosso papo e eu vou fazer uma pergunta aqui mais ampla, mais geral, do que só a questão do cinema, né? Quando a gente pensa nessa disputa geopolítica, né, entre Estados Unidos e China, né, falando em desenvolvimento econômico, né, em questões comerciais, disputa tecnológica, existe certo consenso, né, sobre a curva ascendente da China, né, em diversas frentes. Claro. E o soft power, ele talvez seja uma das poucas frentes que esse consenso não existe, né? Fala-se sempre do poder dos Estados Unidos, né, em relação à questão do soft power. Por quê? Por que a gente ainda não vê a China como uma potência em relação a soft power? Olha, excelente pergunta, e acho que é uma pergunta que o que eu falar agora pode ser que se transforme muito rapidamente, porque a China se transforma muito rapidamente, mas sem dúvida a nossa impressão inicial é essa, né? Então, ao contrário dos Estados Unidos ou da Coreia, do Japão, a gente tem, né, casos de sucesso de soft power, como a gente já falou aqui no podcast. A China parece estar atrás, né, disso, não está tão fortemente destacada. E uma razão para isso, eu acho, é que as iniciativas até agora vêm sendo muito de cima para baixo, né? Então, iniciativas financiadas pelo Estado e não tão orgânicas, ou não tão em parceria, né, como são nesses outros países. Então, Institutos Confúcio, por exemplo, foram uma grande tentativa de soft power, que teve sucesso até certo ponto. Então, muitas pessoas começaram a estudar mandarim, estudam até hoje nos Institutos Confúcio, no mundo, mas sofreu muita perseguição nos Estados Unidos, na Inglaterra, muitos tiveram que fechar. Então, essa coisa de achar esse ponto, né, esse lugar bom entre ser mais agressivo ou menos agressivo, ser mais evidente ou menos evidente, tudo isso é muito complicado. Então, como é que você faz o soft power chinês ser atraente organicamente, não algo imposto? Como vem sendo até agora, né? Isso funciona também para o cinema. Se você tem o tipo de conteúdo que é muito político, o Lobo Guerreiro, né? Não viaja bem para o exterior isso. As pessoas de fora não têm, né, a mesma relação com esse conteúdo nacionalista, e às vezes até a gente vê isso como um pouco agressivo, um pouco direto, simples demais, sabe? Muito maniqueísta, então não vem dando muito certo. Agora, dito isso, a marca China, digamos, tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, mais recentemente, há pesquisas que vêm falando de crescimento de quase 20%, depois da pandemia, do soft power chinês, dentre população jovem no mundo, né? E os Estados Unidos vêm caindo.
né, que os Estados Unidos sempre foi o caso de sucesso maior, né, de soft power no mundo, e vem caindo, a China vem crescendo. Então, isso é absolutamente extraordinário. Onde que está esse soft power hoje? Eu acho que está no audiovisual, mas nem tanto ainda no cinema, mas está nos videogames, está nos carros elétricos, nos carros que voam, no DeepSeek, na inteligência artificial, que foi um grande, né, momento aí para a China, para a tecnologia chinesa. Está no TikTok, que na China é Douyin, mas o TikTok é chinês, né? Tá nos bonecos Labubu, você já viu os bonecos Labubu, que agora é a maior febre, um boneco horroroso, o cara de gremlin com os dentes afiados, né, uns bonecos feios, mas que tá assim uma febre no mundo, os modelos com os bonecos pendurados nas bolsas, é uma coisa extraordinária, que são muito mais suaves, né? E são muito mais, quer dizer, eficazes, justamente por não serem aquilo que é agressivo, que é grosseiro, que é evidentemente pró-China, pró... Não, é algo que tem muito mais a ver com o Hallyu na Coreia, tem mais a ver com o Pokémon do Japão, né? Então, se a gente pensar que, como eu já mencionei, né, o soft power para o Joseph Nye, que faleceu, né, agora recentemente, acho que foi em maio, supostamente orgânico, ele deve vir da sociedade civil, da iniciativa privada e não de cima para baixo, talvez isso seja uma mudança. Mas na China o governo sempre está lá. Né? Eles gastam milhões em iniciativas de soft power, muito mais do que nos Estados Unidos, no Japão e na Coreia. Continuam gastando, mas até recentemente sem grandes resultados. E agora parece que eles estão encontrando uma fórmula melhor de seguir adiante com o soft power. Então, a ver, talvez a gente possa voltar a falar disso daqui a um ano, dois, e ver o que aconteceu. Mas eu acho que a China está ficando legal e descolada para os jovens hoje, e as coisas estão mudando. Interessante. A senhora falou sobre a indústria de jogos, né, que também é uma das vertentes, né, e no mundo hoje já é uma indústria maior que a do cinema. Né? Uhum. Qual é o panorama desse setor? A China está olhando para a indústria de jogos. Nós tivemos um jogo lançado recentemente também que dominou os assuntos, agora está me fugindo o nome, mas era um videogame chinês, um jogo chinês, né, com um nome ocidental, mais bilionário, né? Então, quer dizer, a gente sabe que a indústria de jogos é enorme no mundo hoje, né? E como é que está esse setor na China? Olha, eu não conheço tanto a indústria de jogos, né? Mas eu sei que é uma das maiores e mais influentes do mundo, como você disse. Também opera sob um rígido controle governamental. Eu sei que é o número um, a China é número um em número de jogadores. Parece que são 700 milhões de jogadores de videogame dentro da China, né? Então é realmente número um, mas é difícil bater a China, né, com a população que tem lá. Mas também acho que em termos de receita, junto com os Estados Unidos e o Japão, é uma das 3 maiores receitas do mundo, né? Então é uma indústria muito maior que a do cinema. Pelos números que eu andei vendo, ultimamente, se o cinema é uma indústria de 8 bilhões, mais ou menos, de dólares por ano, o videogame é cerca de 45 bilhões. Eu posso estar errada, mas a impressão que eu tenho é essa. E a gente tem aí as grandes empresas chinesas envolvidas nisso, como a Tencent, né, que está muito fortemente nisso, e outras, né, que não só criam os videogames chineses, mas também publicam sucessos internacionais dentro da China. Então, realmente tem tudo isso, tem controle, como eu falei, tem até um limite de tempo de jogo, porque parece que a coisa do videogame estava muito fora de controle dentro da China, os jovens, as crianças estavam jogando muito, então teve assim uma diretriz do próprio Xi Jinping para falar, olha, tem que limitar, são 3 horas por semana, né, não podem mais jogar, e então é uma tentativa de evitar o vício em jogos, faz parte dessa educação moral da China, né, para os jovens e tal. E tem conteúdos proibidos também, então, tema político, simbolismo religioso, proselitismo religioso, né, tudo isso, fantasma, superstição demais, tudo isso não é bem-vindo, né? Mas é uma indústria enorme, é muito influente, competitiva, é algo que eu não conheço tanto, mas é absolutamente fascinante.
O nome do jogo chinês, né, é Black Myth Wukong. Ó, É um jogo que realmente explodiu aí nos últimos meses, ou talvez no último ano, e hum, colocou, né, a China aí no mapa dos maiores jogos de videogame aí, né? Então é ó. uma, é uma indústria impressionante, enorme, Aham. em que a China também tá entrando, né? Agora, professora, por último, a gente pede aqui para os nossos convidados uma dica de livro ou filme, e eu vou dar um tempo para a senhora pensar na sua dica, enquanto a gente apresenta aqui o nosso Instagram. No nosso Instagram, Versões Oficial, nós colocamos lá dicas de livros e filmes, sempre nessa temática das relações internacionais, da política internacional. Então, por exemplo, aqui nós postamos aqui recentemente uma dica de um livro recém-lançado chamado, só um minuto, The Silk Road, A Living Story. Então, é um livro de fotos das novas rotas da seda, que é um livro lindíssimo, um livro incrível, de um fotógrafo, se não me engano, um fotógrafo chinês. Não, eu posso estar enganado. Do Christopher Wilton Steer. Na verdade, ele não é chinês, eu acho que ele é britânico. Mas é um livro lindíssimo, vale a pena olhar aqui no nosso Instagram algumas das fotos do livro. Outra dica, por exemplo, que a gente colocou aqui recentemente, um livro chamado The Haves and Have-Yates. É uma coletânea de artigos de um jornalista da New Yorker, da revista New Yorker, sobre a vida dos multibilionários americanos e de como eles incidem na política americana. Um livro muito interessante, lançado também esse mês. Então, nós colocamos aqui no nosso Instagram, de novo, @versõesoficial, dicas sempre, várias na semana, de vários temas, em geral, temas quentes, né? Temas que têm a ver com o que está rolando nesse momento no mundo. Já deu tempo de pensar na sua dica, do seu livro, no seu filme? Muito legal, porque também depois a gente coloca aqui no nosso Instagram para o nosso público poder acessar. Olha, é difícil, né? A gente ter que escolher, é muito complicado, mas de livro tem tido agora uma onda de traduções de livros chineses para o português, por uma nova geração de tradutores que são brasileiros, que estudaram chinês, pessoas extraordinárias aí que vêm publicando livros do Mo Yan, que é um grande escritor, perdão, chinês, e outros. Mas eu talvez uma dica que seja mais tenha um apelo maior, seja o problema dos três corpos, do Liu Cixin, que é o maior escritor de ficção científica na China hoje. Ele é assim ele é conhecido na China como o vovô da ficção científica, ele é muito prolífico, escreveu muitos livros, fez um sucesso enorme, e o problema dos três corpos foi adaptado tanto na China pela Tencent, para uma série de streaming, e aqui no Ocidente também pela Netflix, né, tem a adaptação. Mas os livros, é uma trilogia, e os livros são maravilhosos, são imbatíveis, são muito, muito melhores do que as séries, as adaptações. E de filmes, de novo, né? É muito difícil eu dar alguma dica, mas tem um filme em cartaz atualmente, que está no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e ele se chama Levados pelas Marés. E ele é do diretor chinês de maior importância hoje, é o diretor que eu estudei por 5 anos ou mais, e tem um livro publicado sobre ele, se chama Jia Jianke, e ele fez esse filme mais recentemente com muito material de arquivo que ele tinha coletado ao longo das últimas décadas, e é absolutamente extraordinário, é um caleidoscópio da China nos últimos 20 anos, e essa China em transformação,
é muito interessante, é bastante experimental, de certo ponto de vista, ele não é um filme convencional, mas vale muito a pena assistir no cinema, para se conhecer um pouco da China e um pouco da poética do diretor Jia, que é um gênio absoluto. Há um documentário do diretor Walter Salles, diretor brasileiro, sobre o Jia, que também vale a pena assistir, que se chama Jia, o Homem de Fenian. Então, complementa a experiência de assistir Levados pelas Marés, ou qualquer filme do Jia. Então, o meu preferido dele, na verdade, é o Plataforma. É um filme de 2000, maravilhoso. Incrível, incrível. Professora Cecília Mello, muitíssimo obrigado pelo nosso papo, aprendemos muitíssimo aqui com as suas informações, seus dados. A questão da China gera muita curiosidade, né, de modo geral, mas eu acredito que essa questão do soft power ainda é pouco explorada, né, por nós aqui no Brasil. E, bom, é sempre ótimo poder aprender um pouco mais sobre esse assunto. Muito, muito obrigado. Eu queria recomendar, talvez ainda não tenha saído, mas vai sair em algum momento, um livro do Paulo Menecheli, que fez um doutorado na UNB, eu fui co-orientadora dele, sobre cinema e soft power na China. Então, ele estudou esse tema profundamente, então fiquem de olho nos trabalhos do Paulo Menecheli, que ele conhece bastante sobre soft power. Sem dúvida. Vamos dar como dicas em breve. Quando for lançado, a gente dá a dica aqui no Versões. Legal. Professora, muito obrigado e até a próxima para todos que estão nos ouvindo. Até a próxima terça-feira com mais um podcast Versões. Tchau, tchau. Obrigada, Bernardo. Tchau, tchau.